de orações notáveis é basicamente o que a gente faz, né? Mesmo eminentes santos e sábios sempre oferecem respeitos ao devoto cuja língua está sempre decorada com orações ao Senhor Krishna. Tais devotos são com efeito dignos de adoração mesmo por parte dos semideuses. Aqueles que são pouco inteligentes preferem adorar diferentes semideuses, em troca de algum benefício material a adorar Krishna. Aqui, todavia, declara-se que um devoto que está sempre oferecendo orações ao Senhor é digno de ser adorado até mesmo pelos próprios semideuses. Os devotos puros nada têm a pedir a nenhum semideus, senão que, em vez disso, os semideuses estão ansiosos por oferecer orações aos devotos puros. No Narasimha Purana, encontramos a seguinte afirmação: qualquer pessoa que se apresente à deidade do Sr. Krishna e se ponha a cantar diferentes orações, alivia-se imediatamente de todas as reações e atividades pecaminosas. E não resta dúvida alguma de que se torna apta a entrar em Vaikuntraloka. Acertar praçada. No Padma Purana, há esta declaração específica: uma pessoa que honra a praçada e a come com regularidade, não precisamente em frente à deidade, junto com o Charamirita, a água oferecida aos pés de lótus do Senhor, que é misturada com sementes da arvorezinha Tulasi, pode alcançar imediatamente os resultados de atividades piedosas que se obtêm por intermédio de 10.000 execuções de ritos sacrificiais. Beber Charamirita. Obtém-se Charamirita pela manhã enquanto se lava o Senhor antes de vesti-lo. Perfumada com fragrâncias e flores, a água desce deslizando através dos pés de lótus do Senhor e é recolhida e misturada com iogurte. Dessa maneira, o Charamirita não apenas adquire um gosto muito saboroso, mas também possui um valor espiritual extraordinário. No Padma Purana, descreve-se que até uma pessoa que jamais tenha podido dar em caridade, que jamais tenha podido executar um grande sacrifício, que jamais tenha podido estudar os Vedas, que jamais tenha podido adorar o Senhor, ou em outras palavras, até mesmo uma pessoa que jamais tenha executado as atividades piedosas, torna-se apta a entrar no reino de Deus caso simplesmente beba o Charamirita, que é mantido no templo. No templo, costuma-se conservar o Charamirita em um grande pote. Os devotos que vão visitar o templo e oferecer respeitos à deidade bebem com muita submissão 3 gotas de Charamirita e se sentem felizes em bem-aventurança transcendental. Cheirar o incenso e as flores oferecidas à deidade. No Haribhaktisiddhaya há uma declaração sobre o incenso que se oferece no templo. Quando os devotos cheiram o bom aroma do incenso que se oferece à deidade, eles se curam dessa maneira dos efeitos venenosos da contaminação material. Assim como nos curamos da mordida de uma cobra, se cheiramos as ervas medicinais receitadas. A explicação desse verso é que existe na mata uma erva que os peritos sabem como utilizar para reviver a consciência de alguém que tenha sido mordido por uma cobra. Com o simples ato de cheirar tal erva, a pessoa se alivia imediatamente dos efeitos venenosos da mordida de cobra. O mesmo exemplo é apropriado aqui. Quando uma pessoa vai visitar o templo e cheira o incenso oferecido à deidade, ela se cura de todas as suas contaminações materiais. Qualquer devoto que visite o templo deve sempre oferecer algo à deidade: frutas, flores, incenso, etc. Se não se pode oferecer nada em dinheiro, deve-se oferecer alguma outra coisa. Na Índia, o sistema é que todas as damas e cavalheiros que vão visitar o templo de manhã levam artigos variados. Pode-se oferecer até mesmo um pouco de arroz ou um pouco de farinha. Considera-se como um princípio regulador
que não se deve ir visitar uma pessoa santa ou a deidade no templo sem que se ofereça algo. Pode ser um oferecimento muito humilde ou pode ser inestimável. Pode oferecer mesmo uma flor, um pouco de fruta, um pouco de água, o que quer que seja possível. Assim, quando um devoto for oferecer algo à deidade pela manhã, ele certamente haverá de cheirar o bom aroma do incenso em decorrência do que se limpará imediatamente dos efeitos venenosos da existência material. Então, no Tantra Shastra está declarado: se o aroma da guirlanda que foi oferecido à deidade no templo entra nas narinas de uma pessoa, a mesma se liberta imediatamente de sua sujeição a atividades pecaminosas. E mesmo que a pessoa não tenha atividades pecaminosas, caso cheire tais remanentes florais, poderá avançar de Mayavadi, impersonalista, para devoto. Há diversos exemplos disto, sendo que um dos principais é o avanço dos 4 Kumaras. Eles eram Mayavadis impersonalistas. Porém, depois que cheiraram os restos de flores e incenso no templo, tornaram-se devotos. A partir do verso supracitado, parece que os Mayavadis ou impersonalistas são em certa medida contaminados. Eles não são puros. Afirma-se no Srimad Bhagavatam: o indivíduo que não tenha removido todas as reações a atividades pecaminosas não pode ser um devoto puro. O devoto puro não mais possui dúvidas quanto à supremacia da personalidade de Deus, em virtude do que se dedica à consciência de Krishna e ao serviço devocional. No Agastya Samrita, há uma declaração semelhante. Para que purifiquemos as impurezas de nossas narinas, devemos tentar cheirar os remanentes das flores oferecidas a Krishna no templo. Tocar a deidade. No Vishnu Dharmotara, há uma assertiva com relação a se tocarem os pés de lótus do Senhor. Declara-se: apenas aquele que é iniciado como Vaishnava e que executa serviço devocional em consciência de Krishna tem o direito de tocar o corpo da deidade. Na Índia, na época do movimento político de Gandhi, houve agitação porque as classes de homens de nascimento baixo, como os varredores de rua e os chandalas, são, segundo o sistema védico, proibidos de entrar no templo. Semelhante proibição se dá devido aos seus hábitos impuros, mas, por outro lado, recebem outras facilidades de modo a poderem elevar-se ao posto mais elevado de serviço devocional através do canto com os devotos puros. Não se apresentam objeções a nenhum homem, independente da família em que se tenha nascido. Porém, ele tem que se purificar. É necessário que se adote esse processo de purificação. Gandhi quis torná-los limpos com o simples ato de estampá-los com um nome fictício, Harijana, filhos de Deus. E dessa maneira houve forte impasse entre os proprietários de templos e os seguidores de Gandhi. De qualquer maneira, a lei atual é a lei de todas as escrituras, que todo aquele que está purificado pode entrar no templo. Na realidade, esse é o posicionamento. Apenas alguém devidamente iniciado, que esteja seguindo corretamente as regras e regulações, pode entrar no templo e tocar a deidade, e não todas as pessoas. Aquele que toca o corpo da deidade seguindo tais princípios reguladores, liberta-se imediatamente da contaminação dos pecados materiais, e todos os seus desejos são satisfeitos sem demora. Ver a deidade. No Varaha Purana, há uma declaração que louva o ato de ver a deidade de Shri Krishna no templo. Ali, um devoto diz: meu querido Vasudhara, qualquer pessoa que vá a Vrindavana e veja a deidade de Govindadeva, livra-se do palácio de justiça de Yamaraja e recebe autorização para entrar no sistema planetário superior, no qual residem os semideuses. Isto significa que mesmo que uma pessoa comum
que vá a Vrindavana por curiosidade e por acaso veja o templo, especialmente o templo de Govindadeva, mesmo que não seja elevado ao reino espiritual, tem garantia a sua promoção aos sistemas planetários superiores. Isso quer dizer que, pelo simples fato de visitar a deidade de Govinda em Vrindavana, a pessoa se torna altamente elevada em vida piedosa. Observar Arati e celebrações ao Senhor. No Skanda Purana, figura a seguinte descrição do resultado de se ver o Arati, adoração da deidade. Se alguém vê o rosto do Senhor enquanto acontece o Arati, ele pode se aliviar de todas as reações pecaminosas que provêm de muitíssimos milhares e milhões de anos. Tal indivíduo é perdoado até mesmo do ato de matar um Brahmana ou de atividades proibidas similares. Como já explicamos, existem diferentes cerimônias que devem ser comemoradas, tais como o aniversário de Krishna, o aniversário do Sr. Dharmachandra, o aniversário de alguns Vaishnavas preeminentes, a cerimônia de Julana Yatra, com o Senhor sentado em um balanço, Dola Yatra, as atividades do Senhor durante o mês de março, e assim por diante. Em todos os festivais, o Senhor é acomodado em um carro, o qual percorre diferentes ruas da cidade, para que as pessoas possam beneficiar-se vendo o Senhor. No Bhavishya Purana, afirma-se, em semelhante cerimônia, se mesmo um Chandala, comedor de cachorro, simplesmente por curiosidade vê o Senhor no carro, ele passa a ser considerado um dos companheiros de Vishnu. No Agni Purana, encontra-se a seguinte afirmação: qualquer pessoa que veja com alegria a adoração à deidade no templo obterá os resultados de Kriya Yoga, os quais são descritos na escritura Pancharatra. Kriya Yoga é um sistema de prática muito parecido com o serviço devocional prático, mas destina-se especialmente aos yogis místicos. Em outras palavras, por intermédio desse processo gradual, os yogis místicos são, por fim, elevados ao serviço devocional ao Senhor.